A nossa próxima ferramenta diagnóstica que a gente precisa diagnosticar, que a gente precisa utilizar, são os exames de imagem. Então, aqui, pessoal, lembrar sempre que exame de imagem só deve ser realizado após estabilização do paciente. O FAST no diagnóstico, na emergência, é muito bacana, né? Então, hoje a maioria dos hospitais já tem um FAST ali para ajudar em várias situações do dia a dia. E a gente pode lançar mão, então, raio-x, ultrassonografia, o ecocardio ou até mesmo a tomografia, tá? Então, a presença de massa, pessoal, ela ajuda muito a gente a direcionar por uma causa neoplásica, ok? Raio-x, ele não vai ajudar a gente a diferenciar linfomas de timomas. Então, esse aqui é um trabalho que mostrou que não tinha nenhum critério radiológico que permitia essa diferenciação. O que que pode ajudar a gente, tá? Se vocês observarem presença de massa e mediastino cranial associado ao megaesôfago, isso aqui na verdade é a foto de um cão. Se eu tenho uma massa e mediastino associado a megaesôfago, é altamente indicativo de timoma. Tá? Então pode ser que o raio-x ele ajude a gente nesse sentido. Por quê, pessoal? Cães e gatos podem desenvolver uma síndrome paraneoplásica de miastenia focal secundária a timoma. O que que acontece? Acredita-se que o epítopo é onde o sistema imune vai montar a resposta. O epítopo do timoma é muito parecido com o epítopo do receptor de acetilcolina. Então, o organismo cria anticorpos anti-timoma e faz reação cruzada contra o receptor de acetilcolina, levando a megaesôfago associado. E uma outra teoria, eu tenho que lembrar que o timoma, ele é um tumor, o timo é um órgão responsável por autorregulação imunológica. Então, se eu não tenho uma autorregulação imunológica, se esse timoma ele não está desempenhando a função dele de remover autoanticorpos da circulação, é muito comum em timomas o desenvolvimento de doenças imunomediadas. Anemia hemolítica imunomediada, trombocitopenia imunomediada, poliartrites, polimiosites imunomediadas, em virtude de que o timo ele perde essa capacidade de autorregulação, ok? Então, a presença de megaesôfago associada à massa e mediastino, eu vou pensar em timoma, justamente porque há uma resposta contra o timoma, só que esses mesmos anticorpos fazem uma reação cruzada contra o receptor de acetilcolina, levando aí uma miastenia focal, ok? Então, esse é um dado interessante. Bom, em relação, pessoal, ao ultrassom, tá? Então, em relação ao ultrassom, normalmente os timomas eles tendem a ser mais heterogêneos e cavitários, enquanto que os linfomas tendem a ser mais sólidos e mais hipoecóicos, tá? Isso aqui, obviamente, não fecha diagnóstico, mas ajuda a gente a fazer a triagem. Então, linfomas tendem a ser mais sólidos na análise ultrassonográfica e timomas tendem a ser mais heterogêneos, mais císticos, mais cavitários, ok? Então, isso é algo que ajuda a gente. O ecocardiograma a gente sempre vai pedir, porque às vezes no mesmo cenário você consegue as duas respostas. Eu costumo mandar para o eco porque eu já avalio função e o próprio cardiologista já avalia essa massa e mediastina e já me dá uma posição, se é mais homogênea, se é mais cavitária, se tem porções císticas. Então, o eco ajuda bastante a gente aqui, né? Então, lembrando que a gente vai precisar do eco para descartar cardiopatias como a causa aí da minha, como a causa da minha efusão, tá? Bom, então a tomografia também pode ser útil quando eu já estabilizei, quando eu já tenho uma suspeita de timoma. Então, normalmente, quando a gente tem fechei linfoma, um gato de 1 ano, FeLV positivo, drenei efusão, não vou mandar esse gato para tomografia, pessoal, né? Não faz muito sentido. Eu já consigo fazer um diagnóstico mais simples. Agora, um gato idoso, massa e mediastino, tem efusão epitelial e linfóide, que eu suspeito de timoma, é interessante mandar para tomografia porque é ela que vai dizer se esse timoma é passível ou não
de remoção cirúrgica, tá? Então, como que a gente vai avaliar isso? Então, normalmente, a gente não tem muita característica disso nos gatos, então a gente acaba extrapolando um pouco o que a gente tem nos cães. Mas, de forma geral, em teoria, os timomas, eles são cavitários, são císticos, e os linfomas são mais homogêneos, tá? Então, isso é uma característica que ajuda a gente a fazer a triagem diagnóstica, embora os trabalhos foram feitos mais com cães do que em gatos. E aí, por último, né, os testes específicos. Então, eu posso fazer uma histopatologia, uma imunistoquímica, se eu tiver dúvida, uma citometria de fluxo da efusão. Eu posso eventualmente fazer um teste de par para diferenciar linfomas e timomas, mas a gente vai discutir algumas particularidades dos gatos, ok? Se eu chegar a ponto de não conseguir fechar nem cito, nem estopato, em algumas situações eu tenho que lançar mão da imuno. Não é muito comum precisar chegar até imuno para fechar isso aqui, tá, pessoal? Mas, de forma geral, timomas, eles são positivos para citoqueratina, visto que é um tumor epitelial. Linfomas, se for T, vai ser positivo para CD3, se for B, CD20 ou CD79A. Carcinoma ectópico de tireoide marca TTF1 e tireoglobulina, e os neuroendócrinos marcam cromogranina, tá? Mas é muito difícil precisar chegar até aqui. O que que muda aqui, pessoal? Em cães e gatos, isso é uma informação muito importante. No caso dos cães, a citometria de fluxo pode ajudar a diferenciar timomas de linfomas. E a gente vai ver que nos gatos não ajudam. Por quê? A gente sabe que nos cães a tendência é que o linfoma ou ele seja de linfócito CD4 ou CD8, TCD4 ou TCD8. Então, enquanto que os timomas, se eu tenho um linfócito lá, eu não sei se ele é um linfócito maligno do linfoma ou se ele é um linfócito infiltrado de um timoma. Nos cães, quando eu faço análise de citometria, a gente vai ver que os linfócitos do timoma, eles têm coexpressão de CD4 e CD8, certo? Então é uma coexpressão, porque eles ainda não decidiram se eles vão ser um helper ou um citotóxico. Só que isso não acontece nos gatos. Eu não consigo usar isso para diferenciar em gatos, porque infelizmente muitos linfomas mediastinais em gatos fazem dupla marcação CD4 e CD8. Então, isso não permite que a gente faça a diferenciação. Então, cuidado, pessoal. Olha como é importante a gente entender as diferenças entre as espécies. Então, esse slide aqui, ele vai mostrar para a gente a dificuldade que é diferenciar em algumas situações timomas e linfomas. Por quê? Vamos pegar aqui, ó, 12 casos de linfoma e 8 casos de timoma. Então, quando a gente pega dupla marcação, vejam que ambos podem ter dupla marcação. Então, a dupla marcação CD4 e CD8 não ajuda a gente a fazer esse diferencial. E olha o tamanho das células que a gente estava discutindo. Então, em teoria, linfomas eram para ter células médias a grandes e timomas pequenos. Mas olha como há sobreposição de tamanho. Linfomas fazendo células médias, timomas também fazendo células médias. Então, é muito importante a epidemiologia da doença, né? Linfomas, gatos jovens, FeLV positivo, timomas, gatos idosos, FeLV negativo. Isso é o normal. E aí eu trio o que é mais provável de eu encontrar, tá? O exame de par, pessoal, ele pode nos ajudar, certo? Então, ele avalia a clonalidade. E aí, o que que eu entendo? Se o linfócito do timoma não é neoplásico, ele vai ser o quê? Não clonal, ele vai ser policlonal, tá? Enquanto que no linfoma, em teoria, eu tenho um câncer, né? O linfócito, ele é maligno. Então, ele sofreu uma mutação e ele vai dar vários clones igual a ele. Então, eu esperaria um par clonal no caso de linfoma e um par policlonal no caso de timoma, ok? Porque a população de linfócito no timoma não é neoplásica, não é clonal. Eu tenho vários tipos de linfócitos com diferentes rearranjos genéticos. Porém, pessoal, uma das limitações é que
o par em gato não tem uma sensibilidade tão boa quanto em cães. Então, a gente também não pode basear toda a nossa decisão diagnóstica baseada somente no par. Então, tomem cuidado. Então, eu fiz aqui, baseado nessa dificuldade, uma tabelinha que ajuda a gente, ok? Então, timomas, normalmente gatos idosos, linfomas, normalmente gatos jovens, felve positivo. Timomas, normalmente sinais lentos e progressivos, linfomas, sinais agudos, ok? E o exame de imagem no timoma, massas heterogêneas com presença de cavitação, linfomas, normalmente massas sólidas. Citologia, no timoma eu espero encontrar pequenos linfócitos, eventualmente médios, e eu espero encontrar componente epitelial e eventualmente até mastócitos. No linfoma, eu espero encontrar somente linfócitos médios a grandes com alto índice de mitose e, eventualmente, características de malignidade que permitam que o patologista fique um pouco mais seguro em fazer essa diferenciação. Timoma normalmente não faz envolvimento de outros órgãos, linfoma é mais comum, ter linfonodos abdominais aumentados, ter efusão abdominal, ter comprometimento, às vezes, de um rim, de medula, enfim. A presença de hipercalcemia, ela vai ser mais comum no linfoma, mas lembrando que para gato isso não é tão interessante. A efusão pleural também é mais comum no linfoma do que no timoma. E por que a gente bate tanto nessa tecla de diferenciação? Porque enquanto timoma o tratamento é cirúrgico, linfoma o tratamento é quimioterapia. Enquanto timoma eu posso ter um prognóstico favorável, em linfoma normalmente o prognóstico é ruim. Opa, tá? Então, perdão, gente. Considerações sobre efusão, então, em gatos, elas são multifatoriais. Eu tenho que fazer uma triagem diagnóstica que é embasada o quê? Num quebra-cabeça. Eu vou juntando peças desse quebra-cabeça para fechar o diagnóstico. E essas peças, elas começam lá na anamnese. Desde a idade do paciente já me ajuda, o status FeLV me ajuda, a evolução clínica desse paciente me ajuda, até eu chegar nos exames propriamente ditos, uma análise citológica ou testes mais específicos. A maioria a gente consegue fechar, ok? Então, só um resumo do que a gente conversou: linfoma mediastinal, gatos jovens, felve positivo, massa e mediastino cranial, citologia, eu espero linfócitos médios a grandes, possibilidade de atipia e eu espero uma clonalidade no exame de par. Timoma, faixa etária 10 a 12 anos, também vão cursar com massa e mediastino, mas eu espero linfócitos pequenos a médios, eu espero uma população que esfolie epitelial. Afinal, o timoma é um tumor epitelial e ele vai ter por policlonal, lembrando que para em gato a sensibilidade e especificidade diminui um pouco. Mesotelioma, normalmente não há massa visível, ele acaba sendo um grande desafiador, porque eu vou ter porção epitelioide que confunde com carcinomas, ok? E os carcinomas, o exame de imagem vai me ajudar. Eu dreno essa efusão. Se for uma metástase, eu vou ver essa metástase. Lembrando que gatos fazem padrão de metástase miliar, não necessariamente nodular. E se for um tumor primário de pulmão, eu também vou conseguir ver a massa lá. Quilotórax a gente já viu através do triglicérides do líquido, então não é difícil fechar um quilotórax, o mais desafiador é encontrar a causa. Para eu chegar no diagnóstico de quilotórax idiopático, eu tenho que fazer a triagem, eu tenho que excluir as outras causas. Piotórax a gente já conversou, né? Tem a bactéria, tem o neutrófilo, tem sinais sistêmicos de infecção, leucograma de infecção, febre. PIF, a gente já conversou sobre os testes específicos e a cardiopatia, o eco vai ajudar, certo? Então, pessoal, estão preparados para fazer triagem diagnóstica de efusão em massa e mediastino? Sim ou não? Vamos ver, a gente bateu muito nessa tecla porque é o que a gente enfrenta no dia a dia, ok? Então, lembrando que a citologia de massa e mediastina ela vai ser conclusiva em aproximadamente 80% dos casos.
que a maioria vão ser linfomas de alto grau, a maioria de imunofenótipo T, ok? Então, realmente, os linfomas em mediastino, eles tendem a ser de imunofenótipo T, ok? Dúvidas até aqui sobre diagnóstico? É uma triagem diagnóstica extensa, mas a maioria das vezes eles vêm com perfil epidemiológico clássico e não é para ser um bicho de sete cabeças. A maioria vem ali, gato jovem, felvo positivo, massa, punciona massa ou efusão, vem linfócito médio a grande, a gente não tem muita dúvida, tá? Os casos mais desafiadores é quando as informações não se encaixam, né? Um gato de meia idade, felve negativo, que aí fica mais borderline, então que não tem muita sintomatologia, então a gente fica um pouco mais na dúvida. Mas a maioria vai fechar rápido e fácil, mas fiquem atentos que não todos. Bom, como que a gente vai tratar esse linfoma? Se eles são linfomas agressivos, se eles são linfomas agressivos, se eles são linfomas de alto grau, eu tenho que pensar no tratamento para alto grau. Então, eu posso usar um COP, um CHOP, um LOP-H, eventualmente uma lomustina. Aqui, pessoal, quando as pessoas perguntam, eu posso usar o protocolo que eu uso para tal linfoma nesse? O que define mais a resposta é o grau. Então, se é linfoma de alto grau, eu poderia usar os mesmos protocolos que eu usei ontem lá para tratar linfoma de alto grau intestinal. E, novamente, a escolha da terapia vai ser sempre embasada na resposta à terapia, no custo, no comportamento do animal. Ok? Então, isso é muito importante. Então, critérios na avaliação dos resultados. Há diferença entre pacientes FeLV positivo e FeLV negativo? Há diferenças entre COP e CHOP? Será que o LOP-H ele é superior? Qual é o melhor tratamento para o meu gato com linfoma mediastinal? Então, primeira coisa, pessoal, a maioria dos trabalhos mostra que, sim, gatos FeLV positivo com linfoma mediastinal tendem a apresentar sobrevidas menores do que gatos FeLV negativos com linfoma mediastinal. A grande maioria mostra esses resultados. Só tem um trabalho que mostra um resultado muito divergente. E aí a gente, né, fica naquela dúvida, o que que aconteceu nesse trabalho? A gente não quer questionar também a veracidade, mas obviamente a gente fica um pouco na dúvida, tá? Então a gente vai primeiro discutir esse tópico. Então aqui, ó, já no livro do Whittle, ele cita isso, que a sobrevida para gatos com linfoma mediastinal FeLV positivo é de aproximadamente 2 a 3 meses. Então, uma sobrevida muito ruim. Enquanto que se a gente tiver gatos FeLV negativo, eles vão ter umas sobrevidas um pouco melhores, né? Por volta aí de 9 meses. Isso é o que o livro do Whittle traz para a gente. Mas vamos trazer um pouco dos resultados. Então, esse aqui é um trabalho desenvolvido na Alemanha com gatos com linfomas em várias localizações, mas ele traz muito claro, ó, gatos FeLV positivos tendem a ser mais jovens e têm uma duração de resposta inferior. Então, ele coloca aqui, ó, duração de resposta em gato FeLV positivo de aproximadamente só um mês, enquanto gatos FeLV negativo 472 dias, tá?